às vezes, quando eu fui deputado no passado, Cezinha, eu via que tinha gente que fica incomodada ao vir aqui ao parlamento, sem paciência, olhando no relógio para ir embora logo, não quer nem responder, não quer ouvir, ou então não presta atenção no que o deputado fala. E o sujeito que age dessa maneira, ele perde uma grande oportunidade, porque não tem mecanismo para que a gente possa compreender mais o Brasil do que ouvir aqui o parlamento. As opiniões são diversas, mas todas elas colaboram de alguma maneira. Queria, ministro, você está cansado de receber elogios aqui, mas eu quero me juntar aos meus colegas, porque merece. Eu conheci, obviamente, pela imprensa, pela história, como deputado, governador, conheço o seu trabalho um pouco à distância, mas pela qualidade da sua explanação aqui, eu percebo que o presidente Lula foi muito feliz em chamar o senhor para compor o governo. Agradecer ao ministro Renan Filho, porque o senhor realmente tem demonstrado um respeito muito grande com esse parlamentar, sempre me recebendo, conversando, discutindo assuntos tão importantes. Então, ministro, muito obrigado. E não podia ser diferente, né? Alagoas, Maceió, eu tenho uma história muito grande ali. Trabalhei muito ali, o senhor sabe, puxei muita carga ali. Mas, ministro, trocando aqui as nossas informações, ouvindo o senhor falar, eu queria ressaltar algumas situações. O Brasil não enfrenta problemas de malhas viárias de agora ou do governo passado. O Brasil enfrenta problemas das malhas viárias a vida toda. Sempre com gargalos muito grandes, rodovias inacabadas, duplicações que nunca são feitas. Nós falamos, inclusive, na reunião sobre o astronômico problema da Via Bahia, que nunca se resolve, pedágio extremamente caro, coisas que não vão para frente. Nós sabemos que tudo isso foi concessões feitas de maneiras erradas lá atrás e que agora tem que ser revisto. E eu tenho certeza que o senhor terá esse pulso de, se necessário for, entrar até com uma intervenção para que a gente resolva aqueles problemas. A BR-116 mata milhares de caminhoneiros, destrói milhares de famílias. E nós estamos falando que é uma malha importante que escoa, muitas vezes, as frutas que vêm do Nordeste para o Sul e também leva do Sul ao Nordeste a tecnologia. Rodovias essas que já passei por alguns apuros ali, apuros dos grandes. Mas, ministro, eu estou muito preocupado com a questão das novas concessões e o tempo que isso vai demorar para ser discutido, porque o governo não pode continuar subsidiando com recursos nacionais todo o investimento em infraestrutura. Nós não aguentamos mais isso, nós não temos capacidade econômica de continuar sobrecarregando os brasileiros que levantam 5 horas da manhã para levar o pão de cada dia para sua casa com impostos altíssimos para subsidiar algo que a gente tem que entregar de imediato na mão da iniciativa privada, mas com uma ressalva. Acho que tem que ser 50-50, porque se a gente entrega também tudo na mão deles, eles fazem conforme eles querem. Se nós colocarmos umas regras e nós também fizermos algo parecido, a gente vai conseguir tocar esse Brasil de uma maneira mais urgente. E eu gostaria de dizer para o senhor que a minha esperança é que nesses próximos 4 anos a gente consiga salvar a saúde das nossas estradas, para que a gente possa salvar os meus irmãos caminhoneiros, e não só eles, as famílias que acabam morrendo junto nesses graves acidentes. Dizer ao senhor que eu estou aqui, pautado ao trabalho, e nós não temos que pensar somente nas rodovias, nós temos que pensar nas hidrovias, nós temos que pensar nas ferrovias, tudo isso é importante. Eu discuto muito isso e às vezes eu tomo muita porrada por causa disso, que os caminhoneiros falam, pô, tu tá defendendo ter as ferrovias? Eu digo sim, porque se nós defendermos termos mais ferrovias, nós vamos colocar o caminhoneiro, que às vezes passa 90 dias longe da sua família, mais próximo de casa. E quando você roda menos, a matemática é simples. Eu rodo menos com o meu caminhão, então ele sobra mais dinheiro, porque o desgaste é menor. Essa matemática, ela já foi feita por milhares de especialistas. É claro que o caminhoneiro fica bravo. Pô, tu quer tirar o trabalho? Não, cara, eu quero te aproximar da tua família e te dar mais trabalho. A exemplo, que nós falamos também naquela reunião, nós tínhamos uma operação que saía de Minas Gerais ao Porto de Santos. A ferrovia trouxe até o interior de São Paulo e do interior de São Paulo o caminhão levava até o Porto de Santos. Isso melhorou e muito na vida dos caminhoneiros que trabalham na região do portuária de Santos. Então nós precisamos pensar com muito carinho sobre isso também e continuar tocando. Com relação à MP 1153, que o meu colega bravamente falou aqui, eu vou fazer um apelo a essa casa. Nós não podemos permitir a retirada do artigo 3º dessa MP. Nós não podemos deixar com que esse grande lobby que está sendo feito para retirar essa parte importante que trata do caminhoneiro poder decidir se ele quer fazer o seguro dele próprio ou se ele quer usar o seguro do embarcador.
É muito importante isso. A gente às vezes escuta todas as entidades, e aqui não quero criar nenhuma situação com nenhuma delas, mas elas também têm que entender que a única maneira da gente dar ao caminhoneiro aquilo que ele precisa, que é tranquilidade econômica, para ele começar a transportar a carga dele própria, sem depender de terceiros ou quartos, é dando a ele já a segurança jurídica para que ele possa, através da sua própria empresa, do seu próprio CNPJ, decidir qual é o melhor seguro. E assim a gente resolve o primeiro problema de muitos que nós temos para resolver, para salvar. E aqui eu peço ao senhor, ministro, me ajude, assim como eu peço a cada um dos nobres pares aqui, a salvar o transporte de cargas que está falindo no Brasil e os meus irmãos autônomos estão passando fome nas estradas. Nós não podemos permitir que essa classe que carrega o futuro do Brasil pegue um frete de Santa Catarina a Belém do Pará, e quando ele chega no Belém do Pará, esse frete foi 60% custo. E os outros 40% ele tem que dividir entre sustentar sua família, pagar as dívidas daquele veículo e as manutenções que virão pelas nossas rodovias serem tão precárias. Então, ministro, são esses os meus pedidos ao senhor. E mais uma vez quero ressaltar que quero estar trabalhando ao lado do senhor, porque confio no seu trabalho. Sei que o ministro Tarcísio e o ministro Marcelo, quando desocuparam esse cargo, e o senhor entrou, eu me alegrei muito, porque eu, sendo um deputado de oposição que sou, me preocupo quem são os ministros que estão ocupando os cargos tão importantes. Porque eu disse isso ontem e vou repetir a minha vida toda. Nós não podemos discutir pessoas, nós temos que discutir ideias. Mas para discutir ideias, se a pessoa do outro lado não estiver aberta a isso, nós não vamos ter um avanço. E eu tenho certeza que com o senhor, nesses 4 anos, nós vamos fazer grandes coisas e tirar o Brasil de um marco que hoje é triste pela situação, e não é a situação que o presidente Bolsonaro deixou, é uma situação que já vem ocorrendo há muito. E com o presidente assumiu um país, veio pandemia, veio todos aqueles gargalos, e nós fomos estreitando ainda mais essa situação. Então eu espero que nesses 4 anos a gente consiga evoluir muito. E agradecer mais uma vez e dizer que conte com o meu gabinete, conte com o meu trabalho, conte com o meu apoio, eu quero estar presente em todo momento. E eu gostaria de dar esses últimos minutos aqui para o deputado que precisa fazer... Deputado Lázaro, que ele só quer fazer 2 colocações ao senhor, ele não conseguiu se inscrever. Pois não. E eu gostaria de fazer 2 observações. Que a BR-153, que foi uma obra das mais importantes do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele só deixou uma ponte sem concluir nesse trajeto de Goiânia até Belém, que é exatamente a ponte do Rio Araguaia. E aqui nós estávamos querendo pedir ao ministro Renan Filho que desse uma atenção especial na conclusão dessa ponte, que está quase pronta. Falta só completar o centro dela e as cabeceiras. Ponte Xambioá a São Geraldo. Ponte das mais importantes. E também essa concessão que foi feita aqui na Belém Brasília, no trecho aqui de Anápolis até Gurupi, depois de Gurupi um pouco, que já estão cobrando pedágio há muito tempo e que não foi feito nada de duplicação. Então nós estamos querendo também ver se essa duplicação começa a sair do papel, porque é uma estrada das mais importantes, uma das estradas mais longas do país e precisa de ser duplicada. Então nós vamos pedir essa atenção especial do senhor. Estou confiando muito no seu trabalho, gostei demais da sua apresentação e sou um parceiro para ajudar o nosso Brasil. Estou aqui de pé e a ordem. Muito obrigado.